hoje é dia de folga, mas a gente não para por aqui não. Já tá preparando aqui, ó, caixinha de tinta. E vai a mesa pra ir agora. Vai pra onde? Só ajuda. Uma sombra. Reino do sol. Vamos pra frente mesmo, então. Tá. Sombra. Au! Agora eu vou ali mostrar pra vocês ali a base do forno. Que nós vamos aprontar aqui. É mesmo, fazer uma oficina de forno de barro. Simples e eficiente, hein? Bora lá ver. Aqui a Cá já fez um moldezinho. Portinho dele. Tá secando ainda. Fez ontem, né? Até secar. Mas a ideia é isso aí. E ele vai ser feito aqui, ó. Já fizeram uma caminha de brita. Tem um papelão por baixo. Aqui tá a base. Isso daqui é a garrafa. É o fundo dele. Isso daqui vai de barro e palha mais ou menos essa altura assim, ó. E aí depois vem um monte de areia. A gente cobre esse monte de areia com papelão molhado ou jornal molhado. E aí depois vem com barro, moldando ele. Barro e palha. E açúcar cristal, hein? E aí vai ser o forno. Depois ele vai arrumar esse telhado aqui, ó. Vai trazer o telhado até mais pra cá. Aqui também é uma cozinha externa que ele tem, né? Tem um balcão. O gatinho já tá lá na palha. Já tá separado ali algumas coisas. Ó, a palha seca. A areia para fazer o molde. Essa é a areia para fazer o molde. E esse daqui é a terra. Que vai fazer a mistura. E aqui é a palha seca. É um pouquinho dela, né? Eu tenho até que trazer o resto lá. É, gatito, você tá na palha seca aí. É minha palha. É. Somos os nômades. Estamos aqui, ó, dentro da nossa casa rodante, a nossa casa na Kombi. Uma casa muito simples, mas muito confortável, que a gente vive há 7 anos. E hoje vou mostrar a rotina, os bastidores do nosso trabalho. E a gente começa assim, ó. Quer dizer, a gente começa lá atrás, ó. No café da manhã, ou até antes do café, a gente já acessa os celulares para ver as mensagens de vocês, ver os comentários, até durante o cafezinho. E na sequência, a gente ajeita o balcão aqui, ou um espaço lá fora, quando é possível, uma mesa, para a gente trabalhar um pouquinho com as edições dos vídeos. Afinal, hoje uma das maiores fontes de renda aí, o que ajuda a gente a seguir a estrada é a internet, é as mídias sociais, então a gente tá com força total. Aliás, já começo falando, a gente conta com o apoio de vocês para compartilhar e deixar o seu like. Com o trabalho que a gente faz aqui dos vídeos, compartilhando nossa vida, nosso dia a dia, ainda não é possível a gente sobreviver só dessa renda. Então, por isso a gente tem outros trabalhos que eu vou mostrar para vocês logo mais. E quando a gente fala em investir nessa questão da internet, das mídias sociais, eu falo na dificuldade que é também quando você está viajando, ainda mais no caso da gente fora do nosso país, que tem que ter um bom plano para subir os vídeos. Enfim, a gente não tem ainda um sonho, a Starlink, quem sabe mais para frente, que isso realmente ajuda a produzir e a editar, a subir todo esse conteúdo para vocês. E aqui, por incrível que pareça, hoje está sem energia. Justo hoje que a gente quer mostrar os bastidores do trabalho, tá assim, ó. Não tem como, galera, não sei, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Enquanto isso, mostrar outros trabalhos que a gente acaba fazendo na estrada para conseguir ter mais renda e assim poder realizar mais aventuras. Enquanto a luz não volta, dei uma ajeitada aqui nessa mesa que ela tava bamba. Na verdade o que tava bamba era essa placa aqui, ó. Tava faltando parafuso. Dei um aperto nos parafusos.
E agora ela tá firmona de novo. Parafuso aqui, aqui e a Cá tá ali, ó. Pintando, só pintando. Tá fazendo umas pranchinhas com as tábuas de surf. Esses vão ser chaveiros. E essa é mais uma das nossas formas de renda na estrada. Os artesanatos é algo que eu já gostava de fazer, já tinha aptidão, mas tem quem busca aí várias alternativas como pulseirinha de macramê, que você aprendeu a fazer, né? O pá nem era das artes. A única arte que eu faço é o macramê, que é as pulseirinhas. E é o mais simples ainda, porque eu sabia 3 pontos, mas acabou que não fazia muito, só lembro de um hoje. E é isso aí. E a título de curiosidade, galera, é aqui nosso escritório. A gente não tem aqueles bancos que viram. Essa parte da Kombi, a gente resolveu não cortar ela para manter o mais original possível. Vou confessar que me arrependo agora, porque a ideia não é vender a Kombinha, mas a gente não sabia. E ela tem um valor ainda maior se manter original, né? Mas voltando pro Brasil, a ideia é colocar aqueles bancos que possam virar pra gente ter uma outra área de trabalho, já que eu tenho que ficar aqui, ó, na cama, do lado do fogão para trabalhar. Muitas vezes eu prefiro trabalhar lá fora, né, Druida? E aqui, ó, a gente usa 2 programas bem simples para edição e dão muito certo, porque o que vale é o conteúdo. O conteúdo tá bom, independente do programa, você consegue transmitir algo bacana. Então a gente usa o InShot para coisa mais rápida, quando eu quero uma edição rápida, e o CapCut, que aí eu uso para editar os vídeos, e isso já faz mais de 1 ano. Não tem notebook, não tem computador, como a maioria, mas eu tenho esse iPad que salva, que tem aqui um teclado que faz pouco tempo que eu investi, inclusive ele é aqui do México, então é diferente do nosso. Tô tentando me adaptar a ele. E é por aqui e por esse celular aqui que eu edito os vídeos. E enquanto eu fico aqui, ó, o Druida tá sempre assim, ó, 5 minutos entre um trabalho e outro. Respondendo a galera. É isso aí. E trabalhar para si mesmo, para seus objetivos, a parte boa é que você pode colocar nessa rotina tarefas que você gostaria de fazer no tempo que você conseguir e quiser. Então, acabei de passar uma tinta aqui no cabelo. Tomara que dê tudo certo, porque dessa vez eu fui longe, viu? Aproveitei uma tinta de 1 ano atrás. Vamos ver o que vai dar. Essa tinta é da cor roxa, tá aqui, ó. Crazy, já vai vendo, né? Mas acho que para mudar um pouquinho e aproveitar para não perder o produto, eu passei aqui, ó, já fazem alguns minutos e eu vou lá tirar agora para ver o resultado. E essa vai para quem pinta cabelo. Pintar cabelo assim numa casinha, no motorhome, numa Kombi Home é bem difícil. Muitas das vezes eu prefiro pagar um salão de cabeleireiro mesmo. Em muitos países costuma ser similar com o Brasil, que nem Colômbia, aqui mesmo no México, um lugar que eu encontrei parecido com o Brasil, mas tem partes que é isso, que tem que ir para as cabeças, para os pelos aqui, para o cabelo e fazer do jeito que dá em casa mesmo. Por isso eu tenho já até algumas coisas. Não encontra coisas iguais não em outros países, viu, também. Brasil é bem forte nessa parte de estética, né? A gente vê isso quando sai. E inclusive tem produtos muito famosos aí do Brasil em outros países. Tá aqui nosso kit banho. Uma bolsinha com tudo que a gente usa no banho. Ui, caiu as coisas da tinta aqui. Bem, e é aqui que a gente guarda as coisas de higiene. E essa bolsinha vai aqui em cima. Tem seu cantinho certinho. É assim tudo na Kombi. Se mudar o lugar, já não entra mais. Ui! Bem ali fora, ó, o Druida já tá montando a máquina de lavar.
E de fazer artesanato vai muito da inspiração, né? Ontem eu até tentei, mas não fluiu. Sabe aquele dia que nada dá certo? Até encerramos as gravações porque eu falei, não vai hoje. E deixamos as energias passarem. E hoje sim, acordamos mais tranquilos. E do artesanato é muito disso, você tem que sentir, né? Pra quem quer sair na estrada e falar, nossa, o artesanato, não sei, porque é isso, você tem que se expor quando você tá vendendo, tem que estar recebendo as pessoas e tem que gostar, né, daquilo que faz, principalmente. Aqui esses chaveirinhos eu que faço, ó. E eu gosto do que eu faço, sabe? São coisas simples, mas eu faço com muito carinho. Às vezes você gosta de cozinhar, então dá pra fazer uns docinhos e vender muito bem. E tem de tudo, né? Tudo. Você também pode ter a oportunidade de comprar algumas, investir, né, em alguns artesanatos já prontos, que é o que a gente carrega também, que nem a gente tem pedras, ó. Às vezes a gente põe as pedras do Brasil, algo que o pessoal se encanta, porque muitos países não têm pedras iguais às nossas. E aí a gente vai passando nos outros países, pegando algumas pedras de cada país e levando para outro. Tem artesanato dos amigos que a gente, a princípio, revendia, depois a gente ganhou, a Regina deu, falou, não quero mais receber mais nada. E aí ficou aqui, ó, essas bolsinhas lindas da Rê, que a gente vende até hoje. Era uma caixa enorme e hoje tá no finalzinho, olha, tem isso daqui. O que mais? A gente comprou muitas coisas na 25 de março. Valeu, druida. Eu também. Eu não sei onde tá aí agora. Ixi, tá no finalzinho nosso artesanato, ó. Essa é a nossa mochila que a gente carrega as artes. Fora isso tem esses 3... As pulseiras, né? 3... Perdi a... O que é isso mesmo? 3 madeirinhas? Mostruário. Que é das pulseirinhas bem simples, ó. Um fiozinho, miçanguinha, nome e foi. Tem uma Shakira também. Shakira é umas pulseiras do México, acho que tá aqui dentro. Olha que coisa mais linda. Uau! Ainda seguimos com artesanato para complementar essa renda na estrada. Vou falar que traz tanta oportunidade também, né, Fá? Traz. Ó a Shakira. A Shakira aí, tá chegando no Brasil aí, ó. Shakira não é o desenho, essa é a Frida Kahlo, tá? Mas Shakira é o tipo do trabalho que é feito com essas miçangas aqui no México. Olha que coisa linda. Alguns brinquinhos de âmbar. O âmbar. Quem conhece o âmbar? Ó. O âmbar é uma resina. Eu achava que era pedra, que era a composição como o nosso cristal, mas não, ele é feito através da resina, ele é manipulado então. E a pergunta é também, acho que o pessoal fica, dá para viver do artesanato? Bem, dá para sobreviver, eu vou falar que viver assim, né, ajudou muito a gente na primeira vez, mas passa perrengue, né? Dependendo da região. Também passa. Passa Dependendo muito. da região não vende, né? Exato. No Brasil a gente passou bem. Em alguns países também, como Equador. Que mais? Agora Bolívia e Peru não se consegue vender artesanato. Tem muito. Guatemala também foi pouquíssimos lugares. Muito artesão, né? Muito. Aqui no México também não se pode expor. Tem toda uma regra. Tem que pegar alvará. Então tem essa parte dos artesanatos. Mas que quando o bicho pega, claro que a gente dá um jeitinho e trabalha. E outra que é uma forma de contar a nossa história, né? A pessoa que quer levar um pouquinho dessa história acaba ajudando comprando um artesanato. Olha só esse abacatinho. Tá parecendo um amendoim, o druida falou. Olha o cachorrinho. O home, essa é a minha última inspiração e tentativa. Pra quem joga videogame, isso daqui é uma manete. O que é isso aqui? É um controle. É um controle, manete? Eu paulista falo controle. Vamos ver aí. E a internet também ajuda muito você nesse ponto de ter inspiração, criatividade com essas coisas na estrada. Como a gente que viu através de um site aqui que... Nossa, toda vez que eu entro eu até me perco.
que aí tinha um joguinho para criança, achei bem bacana, com pedrinhas que eu recolhi na praia, pintadas, e aí a pessoa e a criança, né, mãe, irmã, amiguinho da criança, vai criando a historinha através das pedras desenhadas. Bacana, né? E quando eu falo que os artesanatos têm história, nem sempre são os artesanatos que a gente faz, mas esses assim, ó, como as pedras. Essa daí veio do Morro dos Cristais. Uau! Nossa, é tão transparente, parece até vidro. Chapada Diamantina. E essa a gente recolheu. Nós mesmos. Exato, numa trilha de 8 horas, morro acima. E história pra contar. Na época a gente nem fazia YouTube. E é incrível, minha gente, mas tudo que você vai fazer numa Kombi, você tem que desmontar uma coisa para pegar outra. Eu tô querendo puxar um papelzinho aqui de baixo para fazer uma embalagem. E o negócio tem que tirar tudo. Aí quando eu quero pegar um cobertor aqui dentro, tem que tirar tudo aqui de cima. E é mais ou menos isso, sabe? Uma coisa vai para um lado, outra coisa vai para o outro, e assim se transforma. Consegue. Pronto, e tá aqui o que eu tava procurando, a caixinha, pra fazer uma embalagem, ó. Que eu vou mandar um presentinho de aniversário pro Javier, um dos donos aqui do Planta Glamp, dos amigos do Planta Glamp. E aí vai ficar também um chapéu daqueles de bruxo, bem típico da nossa região de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Vamos deixar um por aqui também de presente. E uma pedra, aliás, o presente é uma pedra, é uma drúzia que a gente fala, de um quartzo bem bonito aí do Brasil. Tá se defendendo? E assim a gente se despede. Uma boa noite a todos. Até o próximo vídeo. Paz, amor e pé na estrada.